Agora tá. Eu acho que o Pasquale estava muito de bom humor quando ele fez esse texto, porque tem uma diferença simbólica na forma com que ele conversa com a gente nesse texto e a forma que ele conversa com a gente no texto 2 vezes. Não, são 2 textos diferentes, Alcione. Eu acho que é porque o segundo texto, ele é mais resumidão. Ele é bem resumido. Esse primeiro texto aqui, ele é bem mais descritivo. O outro é só um negócio bem resumidinho. Eu acho, né? Ou enviei o mesmo texto, não sei. Me digam aí, acho que não. Professora, foi o mesmo texto. Foi o mesmo? Foi o mesmo, eu demorei um tempão, assim, eu fiquei assim, caraca, será que... Eu já tava pensando assim, esse cara, ele, como é que se chama? Ele plagiou legal aqui, tá? As palavras igualzinhas, até que eu percebi que o texto inteiro é praticamente o mesmo. Não, gente, são 2 textos. Estão falando... A professora escrita com as mesmas palavras. Mas é porque o segundo texto, que é o artigo, eu mandei os 2, assim, pra quê, né? Pra comprovar que se vocês tivessem preguiça de ler um, o outro vocês podiam ler. Porque o texto 2 que eu coloquei ali, ele é complementar, ele é um texto bem resumido, justamente desse aqui que é mais longuinho, né? Que ele descreve mais coisas. Mas basicamente, os textos, eles são iguais na sua função, porém, um é mais resumido que o outro. E é isto. Mas dizendo, novamente, eu acho que o Pasquale estava muito de bom humor, porque no livro de psicometria dele é uma luta para você conseguir entender o que ele está querendo falar. Eu acho que é porque também é mais antigo, né, o livro de psicometria. Mas, enfim, aqui no texto, gente, ele montou um quadro, né, identificando as etapas. Isso é bem bacana. Então, se vocês quiserem gravar isso no coração de vocês, esse quadro aqui especificando, ele é muito didático para, no caso, se um dia... Inclusive, gente, vou falar um negócio para vocês. Essa construção aqui, ela não serve só para instrumento teste psicológico, não. Se vocês quiserem construir um questionário, construir uma escala, alguma coisa para aplicação em pesquisa, isso daqui é muito bacana para vocês conseguirem estabelecer uma metodologia de preparação, né? Então, saber que para você fazer um questionário tem que ter teoria, tem que ter ali a amostragem, etc. Então, é só para vocês ficarem cientes. Então, dentro dos procedimentos teóricos, falando inicialmente dos procedimentos teóricos, né? A gente sabe que a teoria, infelizmente, falando de instrumentos psicológicos, falando de construção, é fraca. É um negócio que ainda é um negócio que deixa a desejar. Por quê? Porque o que acontece? Normalmente, quando um psicometrista ele vai montar um teste, quando se monta um instrumento psicológico, o que normalmente o pessoal faz? Eles não baseiam, teoricamente, os itens deles, né? Eu quero trabalhar com coordenação motora. Eu não vou pesquisar teoricamente, não vou pesquisar uma abordagem, etc., para basear isso. Aí eu pesquiso o conceito de coordenação motora, construo os meus itens, jogo os itens para a população de amostra, faço trocentos itens, jogo para a população de amostragem, aí eles vão me devolver resultados, eu vou analisar esses resultados aqui, aí os itens que, de acordo com os meus resultados estatísticos, estiverem válidos e precisos, estiverem medindo realmente a coordenação motora, né, de quem quer que eu esteja medindo, aí esses eu mantenho, aí depois que eu mantenho, que eu pego esses itens, aí que eu vou construir uma teoria a partir deles. Mas o Pasquale, nesse texto, ele critica um pouco essa forma de fazer, né? Os psicometristas, eles são muito chefes em fazer isso. Primeiro constrói os itens, depois a gente faz uma teoria através deles. E aí eles acabam fugindo dessa construção preliminar. E isso prejudica bastante as etapas que vêm depois, né? Então, assim... isso prejudica bastante as outras etapas. Isso é algo que dificulta, porque quando você não faz isso, eu acho que porque tem um slide falando exatamente sobre isso mais pra frente. Mas quando você não constrói uma teoria a respeito daquele conceito que você escolheu, você vai ter que elaborar uma teoria a partir disso. Então, você não está se baseando em teoria, você vai ter que criar uma teoria a partir dos dados que você coletou. Isso dá muito mais trabalho, né? E prejudica, inclusive, muitas vezes a coleta de dados. Então, assim, fazendo da forma corretinha, fazendo da forma bonita, né, da forma
tudo certinho, o que a gente tem que fazer? Primeiro, você vai definir o sistema psicológico. Oi. Eu acho que isso tem muito a ver com um texto que eu li em pesquisa qualitativa, que era sobre instrumentalismo, que era colocar os instrumentos como superiores à teoria que os baseia. Aí vai além da teoria sem usar esse embasamento. Exatamente. Acho que eu até fiz um trabalho sobre. Exatamente, Leonardo. E eu tava falando sobre isso com o pessoal de psicodiagnóstico, que isso não é só na hora de construção de instrumento. Por exemplo, quando a gente vai atuar, né? A gente preza pelo instrumento. Às vezes o instrumento que a gente está usando tem nada a ver com a nossa abordagem, né? Não tem nada a ver com a teoria que a gente usa para embasar aí como que a gente está trabalhando. Mas a gente usa o instrumento porque a gente acha que ele vai ser útil. Aí os resultados são completamente enviesados e a gente tem que formular uma teoria para embasar aqueles resultados dentro da nossa abordagem, entendeu? Aí vira o Frankensteinzinho, que fica um negócio assim, eu não sei, esse instrumento aqui, eu prezo mais pelo instrumento do que pela construção teórica dele. E isso dificulta bastante a cientificidade dessa prática. O texto era de González Reia. Acho que vou até ler o que escrevi na época. O instrumentalismo põe os instrumentos, técnicas e métodos em si de forma hegemônica como fundamental na pesquisa científica em detrimento dos conceitos teóricos, impedindo o desenvolvimento de uma visão reflexiva das metodologias empregadas. Portanto, a inexistência de uma consciência teórica que nos permite avaliar esses instrumentos para melhor utilizá-los a fim de produzir conhecimento. A pesquisa científica é enriquecida por constante discussão e transformação de seus métodos e fundamentos teóricos, o que não é possível quando os instrumentos são tidos como critérios universais para coletar dados embasados e conclusivos em si mesmos. Exatamente, porque se você aplica, você utiliza ou você constrói um instrumento baseado em teoria nenhuma, é um instrumento baseado em si mesmo, né? Aí eu obtive esses resultados aqui, esses resultados vão me dizer alguma coisa e eu vou construir hipóteses a respeito de um resultado que nem teoria anterior tinha, né? Então acaba sendo uma coisa aí meio confusa, tipo, eu apliquei um instrumento e eu tô me valendo só das características estatísticas disso, né? Então, o Pasquale, apesar de o Pasquale ser um psicometrista, apesar de o Pasquale ser um cara, assim, muito estatístico e tal, o livro dele comprova isso, mas ele é um cara que aqui ele critica essa visão dos psicometristas justamente de só usar os dados estatísticos como fonte suprema de teoria, entendeu? E é uma discussão muito válida em vários outros âmbitos da psicologia também. Então, fazendo as coisas direitinho, bonitinho, do jeito que deve ser, primeiro a gente tem que definir o sistema psicológico. Tá, mas o que é um sistema psicológico? O sistema é aquilo que você tem interesse em estudar. Simples. O que é que dentro da psicologia você quer estudar? Qual é alguma coisa que você observou, que você verificou, que você acha que dá um estudo assim bacana, que dá para fazer um instrumento assim top? O que é que você pensou sobre, né? Então, qualquer coisa que pode ser observada pode se tornar um objeto de estudo. Por exemplo, eu dou aula com uma ring light, né? Eu posso simplesmente fazer um estudo sobre como essa luz dessa ring light que tá incomodando meu olho, como que ela afeta a forma que eu dou aula, né? O quanto que ela afeta. O calor, eu não tenho um central no meu quarto, só tenho um ventilador. O quanto que isso afeta na minha disposição para dar aula? Qualquer coisa mesmo pode virar um objeto de estudo. A gente sabe que nas ciências humanas, né, não só nas ciências humanas, mas nas ciências em geral, tem um preconceitozinho contra aspectos teóricos e de pesquisa que não parecem tão relevantes assim. Tá, mas o que é relevante para você? O que é relevante para você como pesquisa, quem define não o que é relevante para o outro e como objeto de pesquisa, quem define não é você. Se o outro quiser pesquisar sobre a influência dos secadores de cabelo quente na predisposição a, sei lá, tumores no cérebro, não sei. Acho que nem sei nem se isso rola.
Mas você não vai considerar que o estudo dele é menos importante que você que está estudando as emoções, o controle das emoções e etc. Sabe? A ciência, ela tem esse benefício. Um dos benefícios da ciência é justamente a ciência, viu, gente? Não tô falando dos cientistas. A ciência, ela não preza por... como é que eu posso dizer? A ciência, ela não preza por importância, né? E esse daqui é ciência porque eu tô pesquisando isso. Esse daqui não é ciência porque o objeto de estudo dele é meio... né? Ninguém quer saber. A ciência não, agora os cientistas julgam, porque os cientistas são pessoas e pessoas não são muito bacanas. A ciência como objeto abstrato, né, ela não existe, não é para existir esse negócio de um é mais importante que o outro. Agora, por que eu botei mais de uma perinha com uma régua em cima de uma balança? A gente define o sistema, a gente define o que a gente quer pesquisar, mas a gente não consegue medir isso. Se você fosse pegar uma pera e falar, eu vou medir a pera, eu quero saber, quero medir essa pera. Você não vai conseguir medir a pera. Você vai conseguir medir a altura da pera. Você vai conseguir medir o peso da pera. Você vai conseguir medir a densidade da pera, o sabor da pera. Você vai medir as características da pera. A pera, no geral, você não consegue medir. Então, você consegue medir o peso, consegue medir a altura, consegue medir a doçura, você consegue medir a cor, tudo isso você consegue medir, porque são as características desse objeto. A mesma coisa com os fenômenos. Com os fenômenos, galera, a gente não consegue medir os fenômenos. Em suma, como que mede a inteligência? Não sei. Não dá pra saber, porque não tem como medir a inteligência. Sabe o que a gente mede? A gente mede características da inteligência. É isso que a gente mede, ok? Então, primeira coisa de tudo é descobrir com qual sistema que você quer trabalhar. Definindo o sistema é o seu universo de interesse, o objeto psicológico com o qual você quer trabalhar. Então, o sistema eu quero trabalhar com depressão. Esse é o seu sistema. Quero trabalhar com inteligência. Esse é o seu sistema. Violeta, eu quero trabalhar com inteligência, mas não com a inteligência no geral, né? Porque a inteligência é um mundo de coisas. Eu quero trabalhar com inteligência... gente? Inteligência o quê? Inteligência verbal. Eu quero trabalhar especificamente com inteligência verbal. Tá aí no slide, né? Eu sou burra, eu não olho pro slide pra falar. Mas aí, inteligência verbal vai ser o seu sistema, né? Então, assim, o que é o sistema? Mesmo que seja um negócio muito específico, né? Então, por exemplo, Violeta, eu quero trabalhar com processos cognitivos. Meus parabéns se você vai trabalhar com todos os processos cognitivos, que são trocentos aí, minha gente. Então, assim, se você vai trabalhar especificamente com processos cognitivos é o seu sistema. Violeta, eu vou trabalhar com processos cognitivos, mas eu vou trabalhar especificamente com a inteligência. Pera aí, Ana Paula, já eu especifico isso aí. Tá, aí eu vou trabalhar especificamente com inteligência dentro dos processos cognitivos. Isso é o seu sistema, ok? Mas eu vou trabalhar com inteligência, mas eu vou trabalhar com a inteligência verbal, que é uma das formas de inteligência. Então, a inteligência verbal é o seu sistema, é o mundinho com o qual você vai trabalhar. O construto, Ana Paula, é o conceito. Ok? Então, por exemplo, se inteligência é o sistema, o que é inteligência? Né? Como que a gente define inteligência? Essa definição é o construto, é o significado, entendeu? Então, por exemplo, né, inteligência verbal, vou trabalhar com inteligência verbal. Como que se caracteriza a inteligência verbal? Qual é o significado da inteligência verbal? Esse é o meu construto, ok? Beleza. Então, percebam, né, que dentro da inteligência verbal, a gente ainda tem, né, outras bifurcações. Que tem, dentro da inteligência verbal, a gente tem compreensão verbal e fluência verbal. São duas coisas que a gente pode estar medindo. Beleza. Se eu quiser trabalhar só com compreensão verbal, esse é o meu sistema. Porque dentro da compreensão verbal... A partir da compreensão verbal, tem várias características que eu posso atribuir aí. Então, compreensão verbal vai ser o meu sistema. Ou seja, o sistema é o mundinho com o qual você quer trabalhar.
ok? É o todo, certo? Agora, o que são os atributos? Memorizem não, prestem atenção. Os atributos, eles são as características do seu sistema. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com compreensão verbal... Oi, traz um lanchinho. Se você vai trabalhar com compreensão verbal, como é que eu entendo que a pessoa tem compreensão verbal? Vamos pensar que a pessoa ter compreensão verbal significa que ela consegue entender e responder o que você está falando. Se você der uma imagem para ela, ela consegue caracterizar essa imagem, né? Se você dá uma frase para ela, para você saber se ela compreendeu verbalmente essa frase, ela consegue, por exemplo, elaborar uma frase com sinônimos, né? Elaborar uma outra frase com sinônimos dessa frase. Então, percebam que dentro da compreensão verbal tem características que definem a compreensão verbal. Então, para eu compreender verbalmente, dependendo do teórico, dependendo da abordagem, eu preciso estabelecer sinônimos, eu preciso entender vocabulário, isso eu estou falando de acordo com o VISC, tá? O VISC, ele compreende, as características da compreensão verbal são essas. Sinônimos, vocabulários, atribuições, eu não lembro qual a outra, tem outras características aí. Então, é o exemplo da perinha, né? Tá, pera é o meu sistema que eu quero estudar. Quais são os atributos da pera? Os atributos da pera são peso, cor, que mais? Doçura, acidez, talvez, não sei, pH, número de sementes, tudo isso são os atributos da pera. Então, a pera é o meu sistema, as características da pera, os atributos da pera são esses. Vocês conseguiram entender, gente? Entenderam a diferença de sistema e atributos? Yes? Sim? Tá bom. Professora, repete onde o construto se encaixa? O construto é a definição. É a definição que você tem daquilo, entendeu? Então, por exemplo, você vai trabalhar com inteligência verbal, né? Tá, beleza. Inteligência verbal é o seu sistema. Aí, a inteligência verbal tem as características da inteligência verbal. Quais são as características? Compreensão verbal e fluência verbal. O construto é a definição. O que é inteligência verbal? Como que eu defino inteligência verbal? Né? Então, inteligência verbal é você conseguir compreender. Eu acho que tem um slide falando... Não, compreensão verbal. Tem um slide falando sobre isso mais na frente. A compreensão verbal é isso, isso e isso. É você conseguir interpretar frases, é você conseguir atribuir sinônimos e não sei o que, não sei o que. É a definição em extenso, digamos assim, Alcione. É mais ou menos isso. Esse é o construto. É a partir de como você define esse sistema que você consegue estabelecer ali os itens e operacionalizar eles. É a partir desse construto, dessa definição. Ok? Então, construto e sistema é a mesma coisa. Não, gente. Sistema... Tá, vamos lá, vamos definir de forma mais clara. O sistema é meio que a palavra, né? Inteligência é o seu sistema. Inteligência é com que você vai trabalhar. O construto é como que você define inteligência, né? De acordo com a teoria que você escolher, exatamente, né? Laura, exatamente. Né? Porque depende da teoria. Exatamente, Laura. Nas ciências humanas a gente tem essa questão aí da teoria, né? Porque inteligência, para um teórico é uma coisa, para outro teórico é outra. Então, a definição é o construto, né? Então, esse teórico fala que construto é isso, isso e isso. Que inteligência é isso, isso e isso. Esse outro teórico define, né? O construto dele é esse, esse e esse. Então, dependendo da abordagem, dependendo da teoria aí que você escolhe, aí você trabalha em cima dela, em cima desse construto. Acho que alguém mais ia perguntar alguma coisa. Já entendi. Entendeu? Que bom. Bolsonaro precisa sair da presidência, é tão difícil compreender. Eu acho que é compreensão verbal. Ou não, né? Bom, o sistema em si não é o seu objeto de interesse. Como assim, Violet? Você acabou de falar que o sistema é o que eu quero pesquisar.
Tá, beleza, é o que você quer pesquisar, mas lembra do exemplo da pera. Você não consegue medir a pera, você vai medir as características da pera. Você não vai medir a inteligência em si, você vai medir as características da inteligência, os atributos da inteligência, porque não dá pra gente medir o fenômeno por completo, é impossível, né? Então, assim, a questão principal que a gente precisa definir é o quê? Definir quais as características você colocará como objeto de estudo. Então, se você escolhe falar sobre estresse, quais as características que envolvem o estresse? Como que você define, através de comportamentos ou através de ações, uma pessoa estressada? Através de que ações, de que características uma pessoa estressada apresenta? Bora, me digam aí. Falando de instrumento, você quer fazer um instrumento sobre estresse. Como que você consegue identificar uma pessoa estressada? Né? Palpitação do coração. Mas lembra... Palpitação do coração, óbvio, né? Isso, palpitação do coração. O que você falou, Leonardo, que eu não ouvi? Tensão muscular. Tensão muscular, expressão facial, sudorese, expressão facial, isso tudo com relação à frequência desses sintomas, né? É uma pessoa irritadiça, uma pessoa que muitas vezes responde com agressividade, né? O que mais? Isso a gente tá falando no geralzão, né? Dependendo da teoria, é diferente. O que mais, gente? Uma pessoa estressada. Agitação. Ela é uma pessoa agitada, é uma pessoa que tem dificuldade de concentração, né? Então, impaciente, isso. Não consegue fazer uma mesma atividade por um período de tempo, né? Então, são características do estresse. Então, perceba que você não consegue medir o estresse em si. Como que eu meço o estresse? Através de como ele se expressa. É através das características que você consegue, no final das contas, medir o estresse, ok? E dizer se a pessoa está estressada ou não. Provavelmente numa listagem de frequência aí, né? Dos sintomas. Quantas vezes na semana você se sente inquieto? Quanto tempo você consegue ficar na frente do computador? O que mais? Você costuma suar muito? Não sei. Ai, gente, toda hora abre esse negócio aqui, sai daqui. Coisa. Exatamente, Thomas. O quanto eu sei sobre esse fenômeno é o que vai me dizer, quão estressada a pessoa tá. O quanto eu medi dessa característica da pessoa, entendeu? Agora, como é que eu me decido? Ah, Violeta, eu quero trabalhar com estresse, mas como é que eu sei, teoricamente, né, que as características do estresse são essas. Simples, como em qualquer pesquisa, você vai ter que pesquisar na literatura, né, e escolher o teórico e a abordagem que você vai se enquadrar. Inclusive, esse é um problema muito grande da psicologia. Gente, cadê o slide que fala sobre isso? Deixa eu ver. Ah, tá aqui, é mais lá pra frente. Bom, segunda coisa, você vai falar e se decidir sobre a dimensionalidade do atributo. Como assim? Tá, você escolheu, dentre as características, né? Deixa eu ver outro fator aqui. Assertividade. Uma pessoa assertiva é uma pessoa que consegue falar, consegue defender suas posições, é uma pessoa que consegue, de alguma forma, se impor, né? O que mais, gente, que define a assertividade? Essa palavra aí eu vou até procurar aqui no dicionário. É conseguir se defender sem ser agressivo, sem anular o outro. É ser mediador, né? Mediador dos seus interesses, interesses do outro. Exatamente. Aqui, ó. De acordo com o dicionário, uma pessoa assertiva é uma pessoa que não fica em cima do muro. É uma pessoa que ela sabe o seu posicionamento e essa pessoa se posiciona e define ali o que ela quer muito bem. Tá. Então, aí, beleza. Agora, dentro da assertividade, né? A assertividade é o meu sistema. Como é que eu defino que a pessoa é uma pessoa assertiva?
né? Então vamos lá, dentro da assertividade, a assertividade tem diversas características. E aí, ou eu posso fazer sobre a assertividade no geral, ou eu posso fazer um instrumento falando de uma ou duas características da assertividade. Ou então da assertividade no geral. Vamos falar da assertividade no geral. Beleza, a assertividade, ela é definida com uma só atitude? É ou não é, gente? Assertividade não é, né? Assertividade não significa a pessoa que se impõe, é isso e pronto. Não. A assertividade tem diversas características, né? Então, o que isso representa? Representa que é um atributo heterogêneo. Ele não tem só uma dimensão, ele tem várias dimensões. É multifatorial. Então, a assertividade ela não é só definida por imposição. A assertividade ela é definida por diversas características e diversos comportamentos. Segurança, por exemplo, é uma das características da assertividade. Autoestima é outra das características da assertividade. Né? O que mais? Enfatização é uma pessoa que enfatiza a sua posição ali. Enfatização, isso existe, gente, pelo amor de Deus. Mas percebam que a assertividade é um conceito, mas é um conceito que tem vários fatores. Então, quando você vai definir qual é o seu sistema, qual é o seu atributo, qual é a característica que você vai usar, você tem que ver se isso aí tem um fator só, ou seja, ela é constituída unicamente por uma única característica, né? Ou por várias. Aí que vem o negócio do fator, que a gente confunde muito. O que é fator, Violeta? O que significa o fator, né? O fator é exatamente isso. É como que eu constituo, do que é constituído essa característica que eu escolhi, esse atributo que eu escolhi ou esse traço que eu escolhi. Então, a assertividade, né, é a característica, não, a assertividade é o sistema, né, definido por diversas características, e cada característica dessa pode ter fatores diferentes. Por exemplo, assertividade depende, o que vocês falaram, gente, que eu esqueci aqui agora, de enfatização, beleza. Agora, enfatização é uma coisa que não é única também. O que caracteriza uma pessoa enfática? Uma pessoa que enfatiza muito. Tom de voz, né? Expressão facial. O que mais? Linguagem corporal. Então, digamos que... Beleza, vamos lá. Sistema. Qual é? Assertividade. Atributos da assertividade. Aí a gente vem enfatização, autoestima, blá, blá, blá. Escolhemos um desses atributos. Escolhemos a enfatização. Dentro da enfatização, a gente tem os fatores que definem. Então, quais são os fatores que definem que a pessoa é enfática, né? Tom de voz, velocidade da fala, expressão corporal, expressão facial. Cada um desses é um fator que eu vou medir através dos itens. Então percebam aí, gente, que para eu chegar nos itens, eu tenho que quebrar isso em vários pedacinhos até chegar especificamente. E percebam que quanto mais eu quebro, mais fácil fica. Como assim? Se eu falasse para vocês, gente, façam um item sobre assertividade. Seria difícil, né? Porque a assertividade envolve várias coisas. Aí lá iam vocês, não sei, tal. Agora, se eu falasse, gente, a gente vai trabalhar com assertividade, mas especificamente com a característica de enfatização. Já ficava mais fácil, né? Ok, vamos trabalhar com essa característica aqui. Beleza. Agora, se eu falar pra vocês, gente, a gente vai trabalhar com assertividade exclusivamente com a característica de enfatização e os fatores delimitados são tom de voz, expressão corporal, expressão facial e velocidade da fala. São esses os fatores que a gente escolheu. Não fica muito mais fácil fazer itens a partir disso aí? Fica ou não fica, gente? Pra mim fica. Eu, pelo menos, vejo... Vocês estão entendendo aí mais ou menos o processo, gente? Yes? Então, por exemplo, se eu falo para vocês que são 4 fatores da enfatização, tom de voz, por exemplo, não fica muito mais fácil você fazer itens que tenham a ver com tom de voz? Não fica muito mais fácil vocês construírem itens que tenham a ver, por exemplo, com velocidade da fala? Nossa! Por exemplo, velocidade da fala, você simplesmente poderia fazer um item perguntando o seguinte: as pessoas pedem muito para você repetir o que você fala?
Olha aí, né? Aí a pessoa vai responder sim ou não. Se as pessoas pedem muito pra você repetir o que você fala, provavelmente é porque elas não estão entendendo o que você tá falando. Provavelmente porque você tá falando muito rápido, ou talvez porque a sua dicção não seja tão boa, né? Então, ou então, ao invés de perguntar assim, você poderia perguntar: você costuma repetir muito as suas falas para outras pessoas, né? E aí a pessoa responderia. E aí já diria, né? Já teria aí um indicativo de ou a pessoa fala muito rápido, ou a pessoa tem uma dicção um pouco ruim, etc. Se ela respondesse não, ou se ela respondesse sim, né? Então, os fatores são os fatores são a constituição dessa característica. Do que essa característica é constituída? E isso facilita muito na hora que eu vou construir os meus itens, né? Eu vou ver se eu acho aqui, gente. Um artigo, é porque eu baixei no computador do meu trabalho. Eu não baixei pra cá, eu deveria ter colocado no Drive. Mas vocês vão ver isso, né, quando... compreensão verbal. Quando a gente for dar uma olhada nos instrumentos, vocês vão entender bem melhor esse negócio de fatores, tá? Vai ficar bem mais fácil de entender. Mas vamos ver aqui se eu acho. Ai, socorro. Eu tô só... Cadê? Vamos ver se é esse artigo aqui. Bora, meu filho, abre. Abre. A internet de vocês tá ruim hoje, gente? Na verdade, a TIM tá ruim há uns dias. E eu já tava pra ligar pra lá, porque tava impossível de fazer qualquer coisa com a internet da TIM. Eu simplesmente não estava mais aguentando. Não, e detalhe que não é só a internet, né? O sinal da TIM tá péssimo também. Péssimo. Putz, gente. Tá. Enfim, whatever. Eu acho que eu não vou achar aqui o artigo que eu tava lendo mais cedo, né? Sobre o VISC. Mas, enfim, quando a gente entrar em contato com os instrumentos psicológicos mesmo, em suma, vocês vão ter mais ideia dessa questão dos fatores e de como eles são divididos. É bem interessante a gente verificar que quanto mais quebrado fica, né, quanto mais a gente consegue dividir isso de forma bacana, claro, né, sempre tendo a teoria como nossa aliada, óbvio. Mas quando a gente consegue fazer isso, fica muito mais simples, muito mais fácil da gente construir os itens, que eu tenho certeza que semestre passado a gente teve um pouco de dificuldade, né, de distribuir esses itens e de construir itens que fossem compreensíveis e etc. Mas, enfim. Então, pessoal, continuando. Depois eu acho o artigo e eu mando pra vocês, tá? Então... Pra gente saber se esse construto ele tem um fator só, ele é multifatorial, como é que a gente sabe? De novo, vai olhar na teoria. Dependendo da teoria e da abordagem que vocês escolheram, aí vocês vão dizer se ele é multifatorial, unifatorial. Deem uma olhada em outros testes também, né? Se um dia vocês quiserem construir instrumentos, etc., deem uma olhada também em outros testes que medem o mesmo construto, para ver, né? Será que está medindo a mesma coisa? Será que é um fator só? Quantos fatores eu posso colocar aqui? E etc, né? Então, professora, quando a gente for... Se por um acaso a gente for construir um instrumento, a gente não pode pesquisar mais de um atributo? Pode sim, pode. Só que, Laura, é aquela questão. Quanto mais atributos e mais características você envolver, mais complicado vai ser de montar o seu teste. É por isso que muitas escalas, né? Pronto, gente, achei. Ai, eu achei. Que emoção. Tá. Quanto mais atributos você envolver, mais características você tiver, mais complicado seu teste vai ser. Entendeu?
Então, por isso que muitas escalas que são construídas no Brasil normalmente medem uma coisa só. Entende? Vou medir ansiedade. Uma escala de depressão, inventário de personalidade, eles são um pouquinho mais amplos. Mas é disposição, sabe? É escolha do pesquisador. Tem pesquisadores que têm a disposição de pesquisar mais de um atributo. Aí você pensa nas estatísticas correlacionais que vão ter que ser realizadas. Mas é como eu falei, é de preferência, entendeu? Não tem certo e errado. Olha aqui, gente, esse aqui é o do VISC. Né? O VISC, ele tem esses 4 fatores aqui. O VISC, ele é uma escala de inteligência. Então, percebam que inteligência é o quê? Inteligência é gente, eu acho que eu inverti a ordem. A inteligência é o sistema, né? Então, aí a gente tem aqui os fatores. Tem compreensão verbal, é um dos fatores. Organização perceptual é outro. Ai, peraí que eu não tô enxergando. Resistência à distração é outro fator, né? Não, gente, eu não errei a ordem, não, eu tô louca. E o fator 4, velocidade de processamento. É porque eu não conheço muito bem o VISC, né? Mas eu sei que o sistema do VISC é a inteligência, mas o VISC, ele mede uma característica específica da inteligência, né? Então, aí dentro dessa característica que o VISC mede, temos aqui esses 4 fatores que são processados através de mini testes, né? O VISC, ele é dividido em vários testezinhos que você vai aplicando com as crianças. Ele é bem lindinho, carinho pra caramba também, mas ele é muito fofo. Vem, filha, pss, pss, pss. Vem. Conseguiram compreender melhor, gente? De boas aí? Ok? Então, Deixa eu só confirmar se eu entendi, professora. Pode falar. Os fatores são quando eu consigo quebrar o atributo em pequenas ações, comportamentos, capacidades. Uhum. Tá bom, obrigada. Coisas que delimitam essa característica, né? São as características da característica. O que conceitua essas características? Como que eu consigo conceituar essas características? Através de quê? Né? É isso aí. Então, novamente, dimensionalidade do atributo, processos cognitivos, aí eu escolhi a inteligência como sistema, tá? Beleza. Dentro da inteligência, eu decidi trabalhar com inteligência verbal, especificamente. Então, a inteligência verbal vai ser o meu sistema, tá? Na verdade, a inteligência verbal é um subsistema do sistema, mas se eu trabalhar especificamente com a inteligência verbal e esquecer a inteligência geral, a inteligência verbal vai ser o meu sistema. A inteligência verbal me traz 2 características, compreensão verbal e fluência verbal. Cada uma dessas 2 aí tem os seus fatores que envolvem, né? O que envolve a compreensão verbal? O que envolve a fluência verbal? É um processo bem cortadinho, né? Mas é um negócio que dá dinheiro. Gente, é construção de testes. Filha, você acabou de entrar, por que você já quer sair? Vá. Eu acho que, na verdade, eu acho que tem muita gente que gosta, né? Mas também é um negócio que dá um dinheirinho aí bom. Mas assim, gente, claro, como nem tudo são flores na nossa vida, temos as dificuldades teóricas, que é como eu falei. A psicologia, ela tem um problema muito sério na verdade, não se sabe se é um problema, se é uma vantagem, mas às vezes é desvantagem, com a amplitude de teorias sobre a mesma coisa que a gente tem. Então, a gente vai falar de depressão para cada pessoa que cria uma teoria. A depressão é um negócio diferente. Vamos falar de inteligência, ok. Para fulano é uma coisa, para outro fulano. Ué, mas os 2 fulanos não são da psicologia cognitiva? Não interessa, cada um fala de uma coisa diferente, de forma diferente. Então, o Pasquale, ele dá uma criticada nesse texto a respeito disso, porque isso dificulta muito o trabalho do construtor de instrumento. Quando você decide que vai construir um instrumento, aí você vai atrás da definição, né, do construto. Aí a primeira coisa que você se pergunta é, ok, mas esse construto segundo quem? E detalhe que não é só segundo uma abordagem, porque a partir da abordagem tem vários e quebradinhos e caminhos e caminhos e caminhos. Então, essa é uma crítica que é muito válida às vezes e que dificulta um pouco o nosso trabalho.
né? Porque você não é só um teórico psicanalítico, você não é só um psicólogo psicanalítico, você é um psicólogo psicanalista a partir da visão de Lacan. Então, por conta dessas bifurcações aí, desses caminhos diversos, ok, a psicologia é muito rica por conta disso, mas ao mesmo tempo dificulta, né, na construção, porque você tem que quebrar a teoria até chegar em um negocinho lá e ponto, e é isso aqui que eu tenho que chegar, né? É justamente o que a gente sabe, que a psicologia, ela é uma ciência do ser humano, né? Então a gente olha para o ser humano de alguma forma. E por conta disso, o ser humano é múltiplo, né? Múltiplo, fatorial múltiplo, em variáveis, etc. Então, o objeto se mistura com o observador e aí cada um interpreta e conceitua da forma que visualiza. Mas é difícil, é um negócio que fica um pouco complicado. É por isso que a maioria das vezes os psicometristas não querem se basear em teoria. É por isso, eles preferem ir para o lado estatístico-matemático, que é um só, do que procurar uma teoria, primeiramente, que embase isso. Né? Então, por exemplo, Oi, pode falar, Laura. Professora, e quando as pessoas vão usar esses testes, sem saber qual é a teoria? Porque, assim, cada psicólogo tem uma abordagem, né? E você usa a sua abordagem em todos os campos que você vai atuar. Imagina que você é um behaviorista e você está no organizacional, e aí você não sabe de que teoria veio o teste. Como é que você vai encaixar ele dentro da sua abordagem, se você não sabe qual é a teoria embasada? Então, na verdade, no manual tem isso, Laura. O manual, ele traz tudo isso. Então, e outra coisa, né? Como eu tinha falado para vocês antes de você comprar o instrumento, você tem que dar uma olhada na literatura que usa esse instrumento, né? Que pesquisas foram realizadas com esse instrumento aqui? Vamos ver. Vamos olhar. Aí, já que o manual você só tem quando você compra o teste, né? Você dá uma olhada na literatura, né? Vê quais tipos de estudos foram embasados nesse instrumento. Mas quando você compra o manual tem dizendo lá tudinho, bonitinho, tá? E na verdade, quer dizer, olhando aqui o HTP, né? Que foi o último teste que eu comprei para aplicação clínica, ele é um teste psicanalítico. É óbvio que ele é um teste psicanalítico, principalmente falando em questão de mecanismo de defesa, né? Tem muitos conceitos freudianos aqui, etc. Mas, olha só, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui tem escrito direitinho, ó, fundamentação teórica e pesquisa. O manual, ele vem especificando isso, né? Então, aqui ele vem dizendo, o HTP, ele é para uso de técnicas de entrevistas terapêuticas, o HTP é bem mais adaptado para uso como técnica de estabelecimento de rapport durante as entrevistas terapêuticas, né? Cadê? É um instrumento projetivo, né? Todo mundo sabe. E aí aqui, dentro desse capítulo aqui, ele vai explicar como que a teoria foi construída, com base em quem, quais teóricos que foram utilizados, né? Como que aconteceu o processo de construção da HTP, tem tudo isso. Então a gente tem que ficar bem atento, né? É claro que, Violeta, então quer dizer que eu nunca vou poder usar outro instrumento que não é da minha abordagem na minha ação? Até pode, se tiver correlação, se tiver a ver. Por exemplo, o HTP, apesar de ele ter uma técnica que é mais projetiva, né, que é mais psicanalítica, vocês podem ver que no manual dele mesmo está falando que o HTP ele é ótimo para estabelecer o rapport, né? Ele é ótimo para ter esse contato inicial. Então, tem muitos psicólogos que não são da psicanálise, não são mais dessa abordagem psicanalítica, e usam o HTP porque ele se enquadra nessas características, né? Ele se enquadra ali, pode ser não como base interpretativa em suma, mas como para você explorar de alguma forma clinicamente os processos ali daquela pessoa. Mas é sempre bom a gente dar uma olhada na abordagem do teste antes de adquiri-lo. Gente, eu não tô falando de intervalo porque da última vez eu perguntei se vocês queriam ir direto pra gente acabar logo, vocês disseram que sim. Aí, não sei, eu tô levando em consideração que é a mesma coisa, ou vocês querem intervalinho? Deixa eu ver quantos slides faltam.
A gente tá no 9º. E vai até o 16. Faltam 7 slides aí. Ainda. 6. 6, na verdade, né? Porque agora eu vou pra esse aqui. Tá bom? Tá bom, vou acreditar em vocês. Bom, beleza. Tá, ok, Violeta. Eu defini minha abordagem, defini com o que eu quero trabalhar, defini aí a minha teoria que eu quero me basear. De boas. E agora? Como que eu defino meu construto? Como que eu conceituo ele? Já defini a propriedade. Agora, como que eu vou detalhar isso? Né? Então, a tarefa aqui, como tá falando, é dupla. Você precisa definir o seu construto de forma constitutiva e de forma operacional. Vou explicar para vocês cada uma dessas. Como é que acontece essa definição constitutiva? Simples. Vou usar a definição constitutiva é quando você define um construto através de outro construto. Ué, entendi nada. Pode voltar no slide passado, rapidinho. Volto sim. Então, assim, né? Como é que eu defino um construto através de outros construtos? Como é que é isso, professora? Simples. É o dicionário. Quando você vai procurar lá no dicionário, né? Já? Deu certo, Leonardo? Pode passar. Tá bom. Então, é o exemplo do dicionário. Até botei mais de um dicionário aqui. Então, por exemplo, você vai procurar no dicionário a palavra abordagem, né? Você vai procurar no dicionário abordagem, como é que ele vai te definir a abordagem? Ele vai definir o que é abordagem a partir de outro conceito, ou ele vai te dar um sinônimo de abordagem. Então, você definiu um significado através do significado de outra palavra, né? Então, a definição constitutiva é isso. Você vai definir um construto através de outro construto, né? Então, por exemplo, eu vou definir inteligência verbal, que é abstrato, né, gente? Inteligência verbal não é um negócio palpável, não é um negócio que a gente consegue ver facilmente, né? É um negócio abstrato, é da ordem do abstrato. Como que eu defino inteligência verbal? Capacidade de compreender a linguagem. Definiu toda, não dá, ainda é um conceito abstrato, né? Não dá pra gente palpar a capacidade de compreender a linguagem. Afinal de contas, o que é a capacidade de compreender a linguagem? Como é que eu vejo isso? Então, percebam que a definição constitutiva é da ordem do abstrato. Eu vou tentar trazer vários outros elementos, né, teóricos para esse construto, talvez definir ele através de outros construtos, né? Mas essa etapa é extremamente necessária. Por quê? Porque é através dessa etapa que você vai situar o seu construto dentro da teoria, né? Então, se eu vou falar de afeto, o que é afeto? Afeto não é você abraçar o outro. Isso não é afeto, né? Afeto é representado por um conceito que também é abstrato. Afeto é a capacidade de demonstrar amor. Não sei, né? Capacidade de demonstrar amor é outra coisa que é abstrata, que não tem concretude, né? Então, percebam que essa parte aí a gente ainda não está indo para o concreto, mas ela é extremamente importante porque a gente vai limitar o que eu posso explorar, o que eu não posso explorar. Se eu digo que inteligência verbal é a capacidade de compreender a linguagem, eu não vou chegar para a pessoa, ele dá um exemplo aqui, né? Se eu pedir para a pessoa desenhar círculo na areia, isso é inteligência verbal? É capacidade de compreender a linguagem? Não, nada a ver uma coisa com a outra. Então, percebam que mesmo sendo da ordem do abstrato, né, eu consigo limitar ali as minhas ações, o que eu vou considerar como inteligência verbal ou não. Lembrando, gente, tudo isso não é vozes da minha cabeça. E isso é baseado em teorias que você vai escolher para construir o seu instrumento. Ok? Alguma dúvida sobre a definição constitutiva? Yep? Nop? Então, vamos para a definição operacional, que é a mais fácil. Ou não, né? Ou não, que semestre passado a gente penou para fazer essa daqui. A definição operacional é quando você vai colocar o que é abstrato para o concreto.
Você vai trazer para o mundo real, para a realidade, ponto. Né? Então, a definição operacional é quando você transforma o que é abstrato em algo visível, em algo visualizável, em comportamentos, né? Então, primeiro, a definição operacional tem que ser realmente operacional, ou seja, é aquele negócio do vai e faça. Então, para você dizer que uma frase é operacional, o que isso significa? É você dizer que a pessoa consegue ir lá e fazer. Ela consegue transformar isso em uma ação. E segundo, ela tem que ser mais abrangente, ela tem que conseguir abarcar o máximo possível do construto. Aí eu trouxe um exemplo para vocês. Gente, o que significa essa frase aqui? Compreendam essa frase. A abstração da vida é a própria morte. E aí, compreendam essa frase aí para mim, por favor. E aí, gente, vocês compreenderam? Não tem como saber pra onde a gente vai depois que a gente morre, né? Mas a gente sabe que a morte existe. E aí a gente luta, a gente entra num impasse. Porque a gente não sabe pra onde é que a gente vai. Abstrato, mas tem um concreto. A gente sabe que a gente morre. Reflexões às 4h20 da tarde. Eita, 4h20 da tarde, altas reflexões, né? Tá vendo? Mas percebam que eu dificultei o trabalho de vocês. Oi, pode falar. Falta 3 minutos pra dar 1 hora, bora ver se vai funcionar. Vamos ver, torcendo aqui. Torcendo de pompom. Ainda não mandaram a mensagem. Mandaram a mensagem pra ti? Porque eles mandam 5 minutos antes. Nada. Chegou nada. Então já aprendemos a driblar o Google Meet. Agora a gente vai ter que criar 15 contas de e-mail diferentes, né? Porque são 15 aulas. Semana que vem eu já tenho mais um e-mail pra usar. Gente, faz assim, nós somos 33, cada semana uma pessoa diferente abre a turma. Olha aí. Eu tô pensando exatamente isso. Ai, gente, que adorei. Adorei. Semana que vem eu já tenho mais um. Pronto. Aí, como você já tem mais um pra semana que vem, na outra semana a gente escolhe um aluno pra abrir a sala. Olha que legal. Unidos. Unidos pra barrar o capitalismo. É isto. Caraca! Eu tenho uns 3 aí, gente. Tem uns 3. Então pronto. Resolvemos o nosso problema do Google Meet. Perfeito. Então, pessoal, seguinte, né? Beleza. Mas percebam... Eu mesmo. Percebam que eu dificultei o trabalho de vocês. Eu falei, compreendam aí a frase. O que é compreender a frase, Violeta? E aí vocês fizeram exatamente a outra coisa. Me dê um sinônimo para essa frase. Percebam que são coisas diferentes. Se eu peço para vocês me dê um sinônimo para essa frase, vocês vão fazer exatamente o que vocês acabaram de fazer, que é o quê? Vocês trouxeram uma interpretação, né, alternativa para o que eu falei, para o que está escrito ali. Então, não é mais fácil, ao invés de eu dizer compreenda a frase, que fica no abstrato, porque compreender é um processo, né? O que significa compreender? Não é mais fácil eu falar, me dá um sinônimo para essa frase. Joãozinho foi à feira. Me dá um sinônimo para Joãozinho foi à feira, para eu ver se você compreendeu a frase ou não. Aí se a pessoa, ao invés de falar, não sei, gente, um sinônimo para Joãozinho foi à feira. Joãozinho, olha aí, não compreendi a frase. Joãozinho a feira foi. Pronto. Que nem o cara do Star Wars, né? Joãozinho a feira foi, é ótimo. Mas percebam que se eu falar pra vocês dar um sinônimo, eu tô dando uma atitude pra vocês, uma ação. Ou seja, eu operacionalizei isso. Eu transformei algo que era abstrato em algo concreto. Joãozinho chegou na feira. Pera lá, o sentido é diferente. Eu falo, Joãozinho foi à feira, não significa que ele chegou. Ele pode ter parado no meio do caminho e voltar. Tá vendo? Então, beleza, né? Agora, se eu tenho que operacionalizar esse construto, né?
Se eu tenho que transformar ele em ação, como é que eu faço isso, Violeta? Sim. Joãozinho se encaminhou à feira. Joãozinho encaminhou-se à feira, né? Pronto, tá aí um sinônimo. Acho que bate. Viu, Leonardo? Compreendeu a frase. Eu não. Porque eu não consegui atribuir sinônimo pra ela. Eu tava lá... Gente, o VISC, ele é um teste pra criança, né? Tá. E aí... eu lembro que o nosso grupo ficou com o VISC. E aí tem umas... que é é teste de QI, né? Pra você avaliar a inteligência das crianças. E aí tem um desafiozinho que é tipo um Tangram. E aí eu e minhas amigas batendo cabeça. Meu Deus, isso é pra criança, gente. Imagina eu fazendo esse negócio aqui. Vamos caracterizar minha inteligência. Porque eu mesma não consegui montar os Tangramzinhos, não. Só a derrota dos estudantes de psicologia. Mas QI não define inteligência, calma. Ok. Então, se eu tenho que operacionalizar os construtos, como é que eu faço isso? De novo, a dica geralzona. Procure na literatura. 2. Faça entrevista com pessoas da população-alvo, né? Então, tá, beleza. Violeta, eu quero fazer um teste falando de... defensiva, atitude defensiva, sei lá, agressividade, pronto. Quero fazer um teste sobre agressividade. Aí, beleza, aí você chega, monta um grupão, faz uma sessão de brainstorm e fala assim, beleza, gente, eu quero que vocês me digam como que vocês sabem que uma pessoa é agressiva. Aí o pessoal vai falar, a pessoa agressiva faz isso e isso. A pessoa agressiva é uma pessoa que sempre fala com a voz alta. A pessoa agressiva grita muito. A pessoa agressiva assusta os outros. Então, a partir dessa entrevista, dessa roda aí de brainstorming com as pessoas da sua população-alvo, você vai tirar vários comportamentos da agressividade, que definem a agressividade, e vai transformar eles em itens. Olha só que beleza, que facilidade, né? Bonito de ver. Então, essa é uma das outras fontes de itens quando a gente está sem ideia para formalizar e está sem ações para formalizar. Outra, categorias comportamentais, como assim? Lembra, né? Atributo, característica, fatores, definição desses fatores, construção e blá, 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 blá. A partir dessa teorização aí, dessa escadinha todinha, você consegue talvez achar itens aí no meio do caminho, né? Olhando para a teoria, olhando aí para quem sabe a abordagem que você escolheu, o teórico que você escolher, talvez aí no meio do caminho você encontre ali características que são operacionais, ações que definem esse atributo, esse construto, ok? E quando eu falo de literatura, gente, é copiar e colar mesmo. O que hoje em dia a gente não faz sem copiar e colar? Tá. O que a gente não faz sem copiar e colar? Pois é, gente. Então, olhar na literatura é exatamente você catar outros testes que medem o mesmo construto que você quer medir e olhar, deixa eu ver aqui o que eles botaram aqui nos itens. Falaram isso. Beleza, eu vou fazer um quase igual. E acontece muito, gente. Nem é errado isso aí. Eu acho que não é, né? Se o Pasquale tá dizendo que não é errado, então por que não é? Eu acredito no Pasquale. Beleza. E aí agora a gente vem na prática. Quais são as regras que eu preciso? Aí tem trocentas, gente. Trocentas regras. São 12 regras. Regras comportamentais, né? O item deve expressar um comportamento operacional, como eu falei, uma ação, um comportamento visível. Desejabilidade, ou seja, se você vai fazer um item que a resposta ou é sim ou é não, né? Ele dá um exemplo bem aqui, ó. Deixa eu ler aqui pra vocês. Cadê? Não, acho que eu li em outra coisa, em outro lugar. Tá, beleza. Se eu pergunto assim pra pessoa, né? Defina-se. Aí você dá duas opções. Sou uma pessoa horrível. Sou uma pessoa incrível. Beleza, a gente às vezes até se caracteriza aí como uma pessoa horrível. Mas, cara, a maioria das pessoas vai responder que é uma pessoa incrível. Por quê? Porque você deu duas opções para pessoas muito óbvias. Muito óbvio. Você deu a resposta para ela do que você deseja que ela responda. Entendeu?
Então, o índice de desejabilidade é exatamente isso. Você não pode botar uma questão que é bacana, que a pessoa vai querer escolher, e outra que a pessoa vai dizer assim, caraca, isso aqui eu não vou... Por exemplo, né? Fale sobre a sua família. Aí, minha família é muito boa. Aí a outra minha família é péssima. Odeio minha família. Mano, o cara vai olhar pra você, você não conhece o cara vai olhar, caraca, se eu botar aqui odeio minha família, com certeza a minha nota nesse teste aqui vai ser péssima, né? Então, desejabilidade. As questões, elas têm que ser igualmente desejáveis. Ele vai ficar na dúvida aí, eu vou marcar essa aqui ou essa aqui. As duas estão me definindo aqui, estão muito boas. Qual é a melhor? Simplicidade, né? Que diz respeito a uma única ideia. Você não pode botar na questão gosto de morango porque é doce. Não, a pessoa pode gostar de morango porque é vermelho. Você não sabe. Aí você tá expressando duas ideias, né? Aí a pessoa vai ficar, tipo, na dúvida. Eu gosto de morango, mas não é porque é doce. Eu gosto de morango justamente porque ele é azedo, né? Então, enfim. Clareza. O item, ele tem que ser claro pra pessoa, objetivo. Você não pode usar uma linguagem... A não ser que você queira fazer um teste com mulheres ricas daquele reality da Band, né? Tinha aquele reality belíssimo, Mulheres Ricas, que era só... Gente, que reality top. Saudades, inclusive. Que era muito engraçado de ver a futilidade das pessoas. Mas a não ser que você queira fazer... não, pronto. A não ser que você queira fazer um teste para as pessoas que são pró-monarquia, né? Para usar a linguagem rebuscada. A não ser que seja, você tem que tomar muito cuidado com as palavras que você utiliza. Então, o teste, quando eu falo que ele é claro, significa que tanto uma pessoa do mais baixo extrato até a pessoa do mais alto extrato consegue entender de boas. E é claro, também você não pode falar no item com uma linguagem de nenenzinho, né? Infantil. Você gosta muito de sorvete? Não, aí vai na ordem do ridículo, né? Então, tem que ser claro, mas também não pode ser infantil. O item tem que ser relevante, ele tem que ter a ver com o atributo que você escolheu, com o construto que você escolheu, né? Ele tem que ser definido com isso. Ele tem que ser preciso, ou seja, ele é um item que ou ele é fácil ou ele é difícil, que ele vai conseguir... De alguma forma separar aí as pessoas que conseguem ultrapassar esse item ou não. Ele vai definir se a pessoa vai pertencer a essa categoria ou não. Ele tem que ser preciso nisso. O item, ele tem que ser variável, ou seja, não pode ser a mesma frase para 40 itens, todas elas começam com a mesma expressão, senão a pessoa ela não vai chegar no meio do teste, ela não vai mais querer responder, ela vai responder de má vontade. Modalidade. Modalidade significa que você não pode utilizar expressões louquíssimas no item. Você não pode dizer, eu sou extremamente inteligente. São expressões, assim, de muito impacto, você não pode usar, tá? Sempre expressões mais neutrinhas. Tipicidade. Formar frases com expressões condizentes com o atributo. Aí aqui ele dá o exemplo, né? Se você tá falando de beleza, você tem que usar a linguagem que tem a ver com beleza. Você não pode dizer que a beleza é nojenta. A beleza não é nojenta. A beleza pode ser fútil. A beleza pode ser desagradável. Mas nojenta, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A palavra, não... Você fala de comida nojenta, você fala de, sei lá, atitude nojenta, de pessoa nojenta, mas beleza nojenta, não sei se define muito bem. Credibilidade, né? É aquela questão de o item não pode ser ridículo, não pode ser um negócio nhenhenhen infantilzinho. Amplitude. Os itens devem cobrir toda a extensão, ou o máximo que ele conseguir do atributo, né? Então, se o seu atributo, se a sua característica tem N fatores, né? Tem N aí formas de se verificar, os seus itens têm que encaixar o máximo de formas possíveis, tá? Então, por exemplo, se a assertividade você percebe que tem a ver com falar alto, assertividade não, né? Outra coisa que eu tinha falado aí.
Mas enfim, se você percebe que a assertividade, ela tem a ver com autoestima, tem a ver com disposição, tem a ver com imposição, os seus itens, eles têm que abarcar tudo isso aqui. Não pode... É a questão da prova, né? Digamos que eu passe uma prova pra vocês, eu não sei se foi pra vocês que eu dei esse exemplo, ou foi pra turma de psicodiagnóstico, ou foi pra turma de avaliação 1. Não sei, tá tudo misturado. Mas, digamos que eu passe uma prova pra vocês, né? Eu dei esse exemplo aqui, gente? Não, né? Não? 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 Sim? Não? Deu? Ah, tá, então pronto. É o exemplo da prova, né? Do livro. A prova do livro, vocês vão estudar o livro todo e vai cair só os 3 primeiros capítulos. Espera lá. Então, esse negócio aí não tá amplo. Ok? E equilíbrio. É óbvio. O equilíbrio, os itens do mesmo contínuo devem cobrir igualmente ou proporcionalmente todos os segmentos. Ou seja, os itens, eles têm que ter alguns itens que são fáceis, claro, né, para você cobrir ali a população, que se as pessoas acertam os itens fáceis, mas não acertam os outros, ela tá ali dentro de um enquadramento. Então, o equilíbrio significa que eu tenho que ter itens fáceis, itens médios e itens difíceis, para eu conseguir separar a população ali nos seus estratos. Muita gente respondeu... Não, as pessoas que responderam, conseguiram responder os itens difíceis em uma escala de inteligência, significa que a pessoa tem altas habilidades, né? Tem ali um nível de inteligência mais elevado, de acordo com o que se define como inteligência nesse instrumento, ok? Tá acabando, gente, tá acabando. Respira aí, toma uma aguinha enquanto me escuta. Eu também tô precisando de água, mas pra acabar logo eu vou beber água só quando eu acabar. E por a última pergunta. Última não, né? Tem mais coisas, mas aí a gente deixa pra falar depois da atividade. Quantos itens eu devo fazer, Violeta? Quantos itens prestam aí no instrumento? Bom, o Pasquale, ele fala que no mínimo 20, né? Tá, mas pra você ter 20 itens, você tem que ter mais um monte de rascunho, né? Tem uns rascunhos, aí desses rascunhos você tira 20. Quantos itens de rascunho eu tenho que ter? Bom, depende de qual abordagem você segue aí, né? Vou tomar já. Por exemplo, se eu sigo a base psicométrica, estatística lá, matemática mesmo, para construir meu instrumento, né? O ideal é que você construa o triplo de 20. Ou o triplo... Digamos que você quer fazer um teste com 100 itens. De acordo com a análise psicométrica, né, mais estatística e matemática, você tem que ter no mínimo 300 itens aí. Se for 100, se você quer 100, você tem que fazer 300 para tirar desses 300, 100. Se você quer fazer um instrumento com 20 itens, você tem que fazer 60 itens para tirar os 20, né? Mas por que isso, gente? Novamente, porque esse é o grande erro dos psicometristas, porque eles têm mais trabalho. Já que eles não têm uma teoria prévia, eles têm que ter muitos itens, né, para conseguir delimitar ali qual que presta e qual que não presta, entendeu? Agora, tudo bem, Leonardo? No problem. Eu vi ela saindo aqui. Agora, se você for pelo modelo da teoria de resposta ao item, né, que a gente fala de traços latentes e etc., aí não precisa de tantos, não. Se eu quero 20, eu tenho que ter só 10% a mais. Que no caso, 10% de 20 é 2, né? Então eu tenho que ter 22 itens, que aí desses 22 eu tiro os 20 que eu quero, né? Então aí depende. Por que a TRI parece ser mais fácil? Justamente porque nessa teoria de resposta ao item, tem a preocupação com a teoria prévia, né? Tem essa preocupação. Então aí depende, tá bom? Aí depois de tudo isso, né, tem a análise dos juízes, que você manda análise teórica, análise semântica, análise dos juízes. Você vai mandar para juízes, né, o seu instrumento. Esses juízes vão olhar, vão ler o seu teste, vão ver se o seu teste está compreensível, vão ver se o seu teste tá belezinha, tá bacaninha, se dá para entender, se tem a ver com o construto que você escolheu, se tá medindo o que se propõe, se tá fácil, se tá difícil, e os juízes vão avaliar tudo isso, eles vão fazer uma análise, e aí, para você ter uma resposta bacaninha dos juízes,
né? A resposta deles tem que ter no mínimo 80% de concordância. Então, se os juízes concordam 80% que o seu teste está compreensível, então é porque ele está compreensível mesmo. Aí você vai poder seguir adiante. Agora, se os juízes discordam de um item e esse item eles dizem que não está compreensível, o que você pode fazer? Você pode mandar de novo para outro juiz e mandar. Agora, se todas as vezes que você mandar, o juiz falar, não, esse item aqui tá uma merda, não dá pra entender nada que você tá falando. Aí você fala, tá bom, vou descartar. Entendeu? Então, tem esses requisitos aí. Mas aí, gente, o que eu queria propor... Ah, tá. Pra finalizar. Depois que passa por todas essas etapas, aí vem a etapa da análise estatística. Que eu não vou me ater a ela. A gente já teve um pouco da análise estatística aqui. E também tem a facilidade de né? Aplicativos e instrumentos e softwares que já fazem essa análise automaticamente. Então, a gente, semestre passado, por exemplo, a gente estudou assim por cima. O que o alfa de Chromebook mede? Precisão. O Stanford não sei o que lá, que eu esqueci o nome direito, tá vendo? A própria avaliadora psicológica não lembra o nome das análises estatísticas. Mas aí... É bacana a gente conhecer, saber o que faz cada uma, para que serve, né? O alfa de Chromebook, por exemplo, ele mede a correlação das variáveis, ele é muito utilizado. Mas, não necessariamente, a gente precisa saber de todos os detalhes das operações matemáticas, porque sempre tem a opção de você mandar para uma pessoa especializada nisso. Talvez você gaste um dinheirinho a mais, né? Do que você ser autodidata, ir lá e estudar por conta própria. Mas aí tem essa facilidade. E tem os softwares também que fazem isso. Você coloca lá os seus dados da pesquisa no software e ele já vai te dar esses valores. Aí o que cabe a você é só interpretar o que esses valores simbolizam. A correlação de 0 a 1, ela é mais alta, né? Então, se ela estiver mais próxima de 1, ela é mais alta. O que isso significa? É bom ou ruim? Dependendo aí se seu teste é homogêneo, heterogêneo, etc. Tá bom? Então, esses são os passos da construção de um item. Parece muito fácil falando assim, mas não é. São anos aí de pesquisa para que possam produzir um instrumento confiável, fidedigno e válido, né? E de acordo com as normas e tal. Mas é como eu falei, eu acho que é um negócio que dá bastante dinheiro, né? Porque o pessoal é bem interessado em produzir. E outra, né? Diz respeito à cientificidade da psicologia e etc. E aí, gente, eu ia propor uma atividade pra vocês, muito triste, porque eu queria fazer essa atividade na sala, né? Não é mesmo difícil. Eu vou dizer pra vocês, mas não vai dar tempo. Eu construí uma tabela, pera lá. Eu construí uma tabela que eu queria que vocês agissem como juízes, né? Qual era a ideia? A ideia era falar de compreensão verbal, que foi um negócio que a gente falou a aula toda, né, de compreensão verbal. Aí ainda tinha um negócio para mostrar aqui. Né, então, compreensão verbal, vendo o construto como a decodificação da linguagem falada, né, então as características são sinonímia e semelhanças, ou seja, aquele processo de você atribuir sinônimos ou de uma frase similar. E vocabulário, você consegue interpretar, né, em ações, etc., o que está sendo falado. E aí, o que eu queria é que vocês construíssem itens, né, e fizessem grupos para construir esses itens. E esses grupos iam agir tanto como construtores de item, como julgadores dos itens. Eu montei uma tabelinha aqui, que normalmente os juízes, eles vão julgar a respeito da compreensão, a respeito da dificuldade do item, a respeito de se o item tem a ver ou não com o construto que está sendo exibido, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a tabelinha. Bem simplesinha a tabelinha que eu montei. Popetil, por favor. Ih, gente, travou. Travou aí para vocês? Voltou. Ah, o quê? A minha imagem tava travando aqui pra mim. Ah, tava travando um pouco. Mas olha, que absurdo.
Absurdo isso aí, né? Que coisa. Tá aí, gente, essa tabelinha aí que eu tinha montado, né? Aí aqui nessa primeira coluna, vocês iam colocar os itens, né, que o grupo de vocês montou a respeito da compreensão verbal. Então, olha aí, gente, eu já facilitei o trabalho de vocês, já dei o construto, já dei a definição, já dei as características, vocês só deveriam montar os itens que tem a ver só com aquelas duas características lá, né? Aí os itens, aí tá. Aí você, depois que você completar essa coluna do item, você vai mandar isso aqui para outro grupo, né? Aí o grupo vai julgar. Ok, esse item é fácil de entender? Tem a ver com o construto? Parece. O que parece estar medindo? É relevante para o instrumento? Tá vendo? Então, era isso que eu queria, mas tudo bem, queridos, não tem problema. Nós podemos fazer isso em outra aula. Mas assim, fica aí para vocês essa tabelinha, é claro, né, que eu misturei as duas coisas. Misturei a análise semântica com a análise de conteúdo, né, porque são feitos em etapas diferentes. Mas só para vocês terem uma ideia de quando vocês mandam os itens de vocês para juízes, é com base nisso aqui que eles julgam. Se o item é compreensível, se ele está claro, se o item tem a ver com o construto ou está medindo outra coisa completamente diferente, né? E aí, o que parece que ele está medindo? É relevante para o instrumento do nosso trabalho? Porque no caso, no trabalho de vocês, eu meio que agi como juíza, né? Juíza dos trabalhos todos. Mas, basicamente, é isso que os juízes fazem. Mas o que eu queria que vocês fizessem não era com base no trabalho do semestre passado, não. Era com base no construto de compreensão verbal que tá ali. E com base nas características de sinônimos e vocabulário. Mas aí não vai rolar não, gente. Porque não rola. Tem pouco tempo e eu tenho certeza que vocês já estão enjoados da minha cara, que eu nem dei intervalo pra vocês.